lei espiritual das primícias e a sua importância para a humanidade. Essa lei é uma lei espiritual, criada por Deus para abençoar não só aqueles que creem em Jesus, mas abençoa toda a terra, porque quando você se deixa ser usado por Deus, você acaba sendo uma bênção para todas as nações. E a Bíblia afirma isso, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nós tomamos posse dessa verdade. Queridos, então, o texto de hoje, texto-chave de hoje, Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e o 10. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós vamos falar dessa oferta de honra, dessa oferta de primícias, e o nosso assunto da nossa série de mensagem é gratidão e honra. Por que gratidão? Porque nós entendemos que Deus tem feito tanto por nós. Nós temos uma gratidão em nosso coração de oferecer a Ele. E estamos falando, oferecer a Ele as nossas primícias. Nós estamos falando de primícias porque, biblicamente também, diz a palavra, e conforme até falei domingo passado, que uma vez por ano, o povo de Israel vinha e trazia uma oferta da sua colheita. E tem muita coisa a falar acerca disso, porém, vamos concentrar rapidamente em explicar hoje sobre a lei das primícias e te entregar alguns versículos que vão embasar ainda melhor seu entendimento sobre essas primícias, sobre essa oferta de gratidão e honra, para que no final aqui possamos fazer, entregar, trazer a nossa oferta ao Senhor. Amém, queridos? Uma pergunta direta, depois de ter lido esse texto: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é essa lei das primícias? Talvez você pergunte, o que é essa lei? Então, antes de responder sobre essa lei, eu vou dizer onde que está embasado biblicamente essa lei. Êxodo 13, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de animais como de homens, tanto de homens como de animais, é meu. O que Deus estava fazendo ali? Deus estava estabelecendo que todo o primeiro filho ou filha que nascesse seria dele, e tanto filhos de animais como de homens, e também do fruto da terra. Se você fizesse uma plantação de soja, como hoje se planta muito em Mato Grosso, então a primeira colheita seria dele. Então, e assim, em tudo que você faz da sua empresa, os primeiros lucros, a primeira produção, talvez você seja um escritor, o primeiro livro que você produziu, o valor daquele livro é para ele, então você traz ao Senhor. Então tem tantas coisas ainda para esclarecermos, e cremos que ao longo dos anos você vai entender. Mas, falando especificamente dessa lei, o que ela é? Ela é a lei que instituiu a oferta do primogênito, onde o povo hebreu ele passou a ofertar o seu primeiro filho e o primeiro fruto das suas colheitas, tanto dos seres humanos como dos animais, tanto dos frutos da terra. Então foi estabelecido aqui. A primeira menção sobre primícias falada na Bíblia está em Gênesis capítulo 4, e você vai lendo especialmente em versículo 4, onde você vê Caim trazendo uma oferta e Abel trazendo também. E diz a Bíblia que o Abel trouxe das primícias, e Deus se agradou da oferta de Abel, ao passo que de Caim ele não se agradou, nem de Caim nem de sua oferta. Por quê? Porque não era a primícia, era uma oferta da terra. O problema não estava no que ele estava trazendo, mas era a atitude dele, era uma questão de atitude de coração. Então, ele poderia trazer sim um fruto da terra, porém, desde que esse fruto fosse o primeiro fruto. Antes que eu esqueça, porque o assunto é muito vasto, lá em Israel, quando eles faziam essa colheita do primeiro fruto, era mais ou menos assim. Quando ia começar a colheita, e se fosse trigo, por exemplo, ou aquele que fosse colher, quando ele levasse a mão nos feixes de trigo, o que ele pegasse, ele cortava com a foice
E acabava a colheita ali, ele parava e levava lá para o sacerdote. Depois você vai ver no texto ali. Levava lá o sacerdote. E o sacerdote recebia aquele feixe do fruto e colocava num cesto. E esse cesto era levado à presença do Senhor no altar. Daqui um pouco você vai subir aqui para trazer aqui no altar a sua oferta. E essa oferta era deixada ali. Geralmente eles faziam essa colheita e traziam no sábado. E olha, interessante você entender que faz uma conexão dessa colheita, dessa primícia com o dia de Pentecoste. E aí na Bíblia você vai ver o dia de Pentecoste lá em Atos dos Apóstolos, como que aconteceu e que dia que aconteceria. Então toda a festa, toda a celebração era feita no sábado. Porém, a oferta da colheita, o primeiro fruto, ele era oferecido no domingo. No caso, no primeiro dia, que para nós é o domingo, o primeiro dia da semana. E o sacerdote fazia o quê? Ele deixava ali no sábado, quando fosse domingo, primeiro dia da semana, ele ia lá, pegava aquele feixe e ele oferecia ao Senhor. Porque Deus é detalhista, cheio de princípios. Tem que ser o primeiro dia para Ele. Tem que ser os primeiros frutos para Ele. Tem que ser o primogênito para Ele. Aí você vai entender claramente isso. Mas tem algum primogênito aqui? Nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro? Cadê você? Tantos nasceram primeiro. Sabe o que a palavra de Deus falou para você? Primogênito, você é meu. Deus, Ele te deu o privilégio de nascer primeiro. Você é dele. E você tem uma dupla unção na sua vida. Você tem uma dupla responsabilidade de entender que você, se ainda não foi oferecido a Deus, seu pai vai te oferecer, sua mãe, sua família vai te apresentar a Deus. E através de você vai ver aqui mais coisas sobre a lei, né? Você vai ver que através da tua vida no altar, você abençoa toda a sua família. Então, meu querido primogênito, você tem uma unção poderosa na sua vida, no nome de Jesus. E os outros filhos, o que acontece com eles? A Bíblia vai dizer, se a semente, se os primeiros frutos são santos, toda a colheita é santa. Então, através do primogênito, todos os outros filhos são santos. Ah, você quer mais fazer parte da primogenitura? Jesus Cristo é o primogênito de Deus. E Ele nos trouxe a Ele, então em Cristo nós todos somos primogênitos também. Glória a Deus. Essa eu estava meio triste, assim é agora, eu nasci depois. eu também, mas eu faço parte da mesma linhagem. E eu sou abençoado por conta de Jesus e você também. Amém, queridos? Vamos lá. Por que Deus instituiu essa lei? Para que através dela, além de se fazer as ofertas de primícias com fundamentos divinos, o próprio Deus, Ele tivesse legalidade para vir abençoar e proteger a sua família. Olha quanto poder numa oferta. Quando você traz essa oferta, Deus, Ele vai abrir as comportas celestiais para abençoar o teu celeiro, a tua família, os teus parentes. É bênção chegando de todos os lados, porque é uma promessa de Deus, são princípios divinos, olha só. E é válida para os primogênitos de homens, animais e frutos da terra, como já falei. Eu quero ler para você um plano de fundo, para você entender realmente onde se estrutura essa lei. Deuteronômio, capítulo 26, vamos ler do 1 ao 11 rapidamente, só para você ter ciência do que fala nesse texto, olha só. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres na terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali fazer habitar o teu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão, e a porá diante do Senhor teu Deus, e então
testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, uma referência ao Jacó, né? Arameu, preste a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, e afligiram, e nos puseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado, a ti e a tua casa, e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. E o versículo 15: olha desde a sua habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Queridos, nesse texto, nós entendemos que ele condensa todas as informações, verdades centrais sobre uma oferta de primícias. Então, tudo que nós precisávamos para entender melhor está aqui, apesar de ter milhares de textos. Dizem os pesquisadores que mais de 2084 versículos falam sobre finanças na Bíblia. Então, fala na Bíblia mais sobre finanças do que sobre oração, sobre salvação. É impressionante. Deus tem um interesse grande que nós saibamos sobre esse assunto, mas Ele estabeleceu normas, leis e princípios para que pudéssemos ser abençoados, e uma delas é a oferta de primícias, que nós tratamos porque reconhecemos que só alguém grato, só alguém que tem um coração grato, pode trazer uma oferta de primícias ao Senhor. E o texto nos mostra que eles vinham trazer aonde? Trazer no altar. E diz que quando eles vinham trazer no altar, eles vinham e se prostravam. Então eles adoravam o Senhor. E diz também que eles se alegravam, o texto que acabamos de ler, eles se alegravam com o levita, com o sacerdote, eles se alegravam com os estrangeiros que estavam entre eles. Era só uma alegria, só uma festa. E é impressionante. Eu estava falando sobre esse dia de Pentecoste. Então, o dia de Pentecoste é a festa da colheita. Então, a festa onde se traria as primícias era a festa de Pentecoste. Vamos fazer essa festa hoje, amém? Você vai trazer com muita alegria no altar, com uma atitude de adoração, reconhecendo que o Senhor te tirou com mão forte do Egito, da escravidão, salvou a tua vida, te deu o que tem hoje. Temos muito para agradecer a Deus, como o pastor El estava falando aqui. Desculpa. Durante esse ano de 2022, o que Deus tem feito na sua vida. Olha, só pelo fato de você estar aqui, já é motivo de muita honra e gratidão a Deus, porque eu não falo sobre placa de igreja, denominação, mas eu conheço este lugar, a igreja que nós congregamos. Eu nunca vi nada melhor, sinceramente. Aqui é um lugar muito abençoado, e nós precisamos ter gratidão no nosso coração, por conta dessa igreja que Deus preparou para nós, a liderança que Deus preparou para nós, o carinho, o amor que essa liderança tem pelas ovelhas do Senhor Jesus, das quais eu faço parte, os cuidados que eles têm conosco. Então, gente, é preciso ser grato a Deus. E somente por isso você já podia trazer uma oferta poderosa, né? Ao Senhor. Vamos em frente, tenho que falar aqui sobre 3 verdades. Em breve falarei sobre essas 3 verdades.
sobre a lei das primícias e a sua importância para a humanidade. Primeiro, Deus ele quer demonstrar uma demonstração de honra. Quando Deus pede para que honremos a Ele com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, Ele está somente querendo nos fazer entender que quando se fala desse texto de Provérbios 3, 9 e 10, onde sempre falamos no momento de ofertar ao Senhor, que não é exatamente direto sobre oferta, mas é sobre honra, é sobre um propósito diante de Deus, e como consequência nós teremos a prosperidade. O que promete ali em Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse é o propósito, honrar a Ele. Diga comigo, honrar a Deus com os meus bens e com as primícias de toda a minha renda. Esse é o propósito central. E depois no 10 diz, se encherão. Então você terá uma consequência disso. Quando você tem uma atitude correta, a consequência vem e você será muito abençoado no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, falando ainda sobre Mateus 15, versículo 8 e 9, ele diz assim, então este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De novo, ele está falando do quê? De um propósito, de honrar não somente com os lábios, mas que nós possamos de fato, de verdade, que a nossa essência seja uma essência de adorador, que de fato, o que sair pela nossa boca, ela sai do nosso coração, e a Bíblia fala sobre isso, que a boca fala do que o coração está cheio, mas muitas vezes Deus está olhando para dentro de nós e entendendo que nós estamos só com os lábios, e o coração é diferente. Deus quer nos ensinar sobre honra. Deus não está carente de honra, Deus está completo. E por que Ele nos pede honra? O nosso Deus é um Deus de princípios, logo tudo o que Ele faz sempre tem um princípio espiritual que fundamenta a sua ação. Ele quer nos ensinar sobre o princípio de honra. Ele não está carente, mas Ele quer que aprendamos sobre esse princípio de honra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B, diz assim, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desonram, serão desmerecidos, os que me desprezam, serão desmerecidos. Ele, de novo, ele está falando sobre uma questão de honra. Deus, Ele quer nos ensinar esse princípio. Alguns versículos ainda, falando sobre a oferta de honra, Malaquias, capítulo 1, versículo 6, o filho honra o seu pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. E vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis em que desprezamos o teu nome. Esse texto aqui é Deus falando através do profeta com os sacerdotes, lá no contexto de Malaquias, o profeta Malaquias. Essa questão de honra, estava faltando essa prática, essa compreensão no coração do povo, no contexto lá de Malaquias, e Deus vem sempre trazendo uma palavra de correção, um lembrete, um ensino. Ele quer nos trazer de volta, e os responsáveis por ensinar isso são os sacerdotes, os pastores. No caso aqui nós temos o sacerdote principal aqui, debaixo do Espírito Santo, pastor Welson, pastora Marlene. Nós somos seus auxiliares, estamos aqui servindo no altar com ele. Nós temos que ensinar sobre o que Deus quer para a sua igreja, e isso estamos fazendo constantemente. Então, queridos, nesse contexto, você vai ver ele falando sobre esse povo que levava ofertas no altar, levava animais cegos, levava animais doentes, levava qualquer tipo de fruta, como era para o Senhor. É mais ou menos assim. Tem pessoas que faz tempo que eu não vejo essa prática, mas eu já vi que algumas pessoas chegavam diante de Deus e diziam assim, olha, eu vou cantar,
mas eu não sei cantar. Mas é para Deus, então tá bom. Não, não está bom. Se é para Deus, então vai dar o nosso melhor. Eu não sou cantor, mas eu canto. E quando eu canto, eu dou tudo de mim. Eu até passo dos cantores. Que aí eu levanto a voz, mas eu dou o meu melhor. Então, é para Deus, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, eu me esforço para fazer sempre o melhor. Então, nesse caso aqui, eles estavam levando o pior das ofertas a Deus. E Deus falou assim, olha, faça um teste de aceitação. Pega esse animal doente, pega esse animal cego e leva ao teu governador. E vê se ele vai te aceitar. Se ele aceitar a tua oferta, com certeza não vai. Então, como é que você quer trazer isso a Deus? Aí Malaquias 1:10 fala assim: tomara houvesse entre vós quem fechasse a porta, para que não acessasses ou acendesses debalde o fogo no meu altar, e eu não tenha prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha, queridos, quando a nossa oferta não é de honra, Deus não aceita. Quando a nossa oferta não é de gratidão, Deus não aceita. Ele diz, é melhor que alguém fechasse a porta ali para você não entrar aqui, para não ter que trazer uma oferta de qualquer jeito. Por isso que nós ensinamos, tem que ser de todo o coração. E Deus recebe e te honra. Alguns versículos ainda teríamos para falar, mas eu quero avançar. E eu quero dizer aqui sobre o avarento. Estamos falando de oferta, né? Mas o avarento é aquela pessoa que as coisas o possuem. Ele não possui as coisas, mas as coisas possuem ele. E Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 diz o seguinte: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Veja bem, o problema não é ter dinheiro, o problema não é a riqueza, o problema não é prosperar, o problema não é ser bilionário, trilionário, o problema é essas finanças possuírem você. Aí você se torna avarento. Tendo ainda um outro texto que fala que o avarento, ele é fascinado pela riqueza. É Mateus 13, versículo 22, falando da parábola do semeador. E o 22 diz assim: o que semeia entre os espinhos o que é semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só, você ouve uma palavra de Deus, você acredita nela, mas se você não tiver Deus no centro do teu coração, as riquezas vão te consumir. Então Deus, Ele está começando a levantar homens prósperos nessa cidade, dos quais muitos de nós fazemos parte. Deus ainda vai levantar milionários aqui. Isso. Deus vai levantar bilionários, trilionários. Isso. Mas um conselho vai para você. Não deixa, conforme o outro texto que eu queria dizer aqui, que Jesus falou que a pior coisa é quando o dinheiro se torna um senhor na tua vida. Então não deixa ele se tornar um senhor na tua vida. Que você possa mandar nele, diga: eu lidero esse senhor chamado riqueza. Deus disse que nós não podemos amar dois senhores, a Deus ou a riquezas. Então nós precisamos amar a Deus. E o segundo ponto da mensagem fala que Deus ele tem o primeiro lugar no mundo. Diga isso comigo: Deus tem o primeiro lugar no mundo. O que Ele não tem é o primeiro lugar no coração de muitas pessoas. Então Deus não está buscando o primeiro lugar nesse mundo porque Ele já tem. Ninguém vai tirar isso dele.
Porém, o diabo tem conquistado muitos corações dos seres humanos, e Deus quer que o ser humano entenda que o primeiro deve ser ele. Alguém perguntou assim a Jesus: qual é o primeiro mandamento? Jesus nem titubeou, ele respondeu logo. Ele disse: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E o segundo maior é este: ama o teu próximo a ti mesmo. Ele disse: o primeiro lugar é amar a Deus. Deus não negocia isso, e tem vários versículos que vão falar sobre esse assunto na nossa vida. E eu quero ir para o meu terceiro ponto da mensagem, que é guardar ou violar a primícia. Nós falamos 3 pontinhos aqui, só relembrando você, sobre essas 3 verdades que nós falamos aqui. O primeiro, Deus quer uma demonstração de honra da nossa parte. Segundo, Ele quer que você entenda que o primeiro lugar na sua vida é dEle. E dentro, falando sobre esse primeiro lugar, ontem eu fui no aniversário. Quem foi no aniversário aqui? Você já viu aquela cena que sempre todo aniversariante corta o bolo e o primeiro pedaço é para alguém muito importante? Quem já viu isso? O aniversariante, ele quer honrar a pessoa mais importante da vida dele. É o primeiro pedaço. O primeiro pedaço é o quê? Diga, é a primícia. Ontem o aniversariante, um irmão lá no Pera 90, ele cortou o primeiro pedaço. Ele fez questão de pegar um pouco do chocolate, pegar aquela frutinha que coloca em cima, como é? A cereja do bolo. E aí ofereceu à esposa, com as seguintes palavras, né? Você é a pessoa mais importante na minha vida. Quando eu estava numa pior, você me segurou. Se eu estou hoje contigo e celebrando aqui junto com os pastores, celebrando aqui junto com os irmãos da célula, é porque você me ajudou. Olha a honra. As lágrimas desceram naqueles olhinhos. E quer dizer que Deus, Ele quer falar sobre isso conosco. Que Ele tem o primeiro lugar na sua vida. É uma questão de primeiro lugar. E o último ponto é esse: você vai guardar ou violar as primícias? A lei das primícias. Josué, só para explicar rapidamente, ele está entrando agora na terra prometida, e quando ele está orando para saber o que fazer, o anjo do Senhor vem, fala com Josué, e Josué, circuncida os guerreiros, porque os guerreiros circuncidados que saíram do Egito morreram no deserto, agora circuncida eles para marcar eles como meus. E vão fazer o seguinte: vocês vão entrar em Jericó, e tudo que tiver em Jericó é anátema, é contaminado. Não peguem nada de Jericó, mas as riquezas de Jericó pertencem a mim. Aí vocês levam para a minha tenda. Deus falou: é meu. Leva para o tabernáculo, leva para a casa do tesouro de Deus. Tudo bem, eles foram nessa guerra, ganharam a guerra, mas teve um soldado que se encantou com uma capa babilônica e com um pouco do ouro que tinha lá. Ele disse: Deus não vai precisar disso. E ele então levou e enterrou na cabana dele, lá no meio da tenda dele. E por conta disso, eles tiveram uma consequência muito séria na vida. Eles foram lutar contra uma cidade tão pequena que até o nome era pequeno, de 2 letras, apenas Ai. E então eles perderam aquela guerra. As consequências de se quebrar, de se violar as leis das primícias é muito grave. E é por isso que nós ensinamos a igreja para amar o Senhor e de todo o coração trazer uma oferta ao Senhor. Amém, queridos? Sabe por que Israel perdeu aquela guerra? E sabe por que Deus não deixou Josué compartilhar os despojos de guerra com os guerreiros? Porque era a primeira cidade a ser conquistada em Canaã. Eram as primícias dos despojos de Deus. Essa é a razão. O primeiro é de Deus. Ou nós entregamos, ou nós não entregamos. E se não entregamos, consequências virão por quebra de princípios. Não há esse que quebre princípios e fique abençoado. Vamos concluir. Conforme nós temos falado ao longo das 4 mensagens, hoje chegou a hora. Nós vamos orar pela sua oferta.